dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 30 de março de 2024, também conhecido como Sábado de Aleluia. Então vamos gritar todos juntos agora, um grande e belo aleluia. Vamos lá. Não, Deus tá vendo, Deus tá vendo. Você tá agora na academia? Não importa, meu amigo, não importa. Quando eu contar até 3, você vai encher os seus pulmões e vai gritar em pleno onde você estiver aí. A plenos pulmões você vai gritar. Vamos lá? Então, 1, 2, 3, aleluia! É isso aí, fez? Se não fez, já sabe, né? Já sabe, vai pro inferno. Porque se você negou a Deus, você fez igual São Pedro. Tá bom? Foi São Pedro que negou? Acho que foi, né? Enfim, vamos lá, vamos falar logo de show. Vamos parar de falar de religião e falar de show, que é pra isso que a gente é pago aqui, tá bom? A gente é pago com água mineral e porção de batata pra falar de shows. Então vamos falar de shows, Aqui esse episódio é sobre o show número 401 ou 402 até o 407 ou 408. Por quê? Diogo, mas por que você juntou 7 shows em um episódio só? Preguiça chama. Na real não é nem preguiça, vou contar pra vocês. Eu tive show essa semana na quinta-feira, foi lá no Os Comedy. Aí na sexta-feira eu fiz 3 sessões com o Diogo Almeida em Mauá. E hoje eu fiz 3 sessões com o Diogo Almeida em São Bernardo. Então por isso foram 7 shows em 3 dias. Com certeza absoluta, esse é o meu recorde, eu tô bem feliz. E eu não gravei voltando de Osasco, porque eu estava com o Gilbert e o André, eu estava no carro. E eu sou tímido, eu sou uma donzela tímida e saltitante que tem vergonha de falar na frente dos outros e o assunto não rende. Então por isso eu não consigo gravar podcast com pessoas, só consigo gravar sozinho. E aí, como eu estava no carro, não consegui gravar. Mas por que você não gravou ontem, então, os dos 3 shows de ontem? Porque ontem eu tava cansado, com sono, e aí eu tava voltando tardão e também não ia render. E aí eu falei, mano, quer saber? Não vou gravar. Pra ficar meia boca, igual todos os outros, eu não vou gravar. Vou gravar amanhã, vai ficar meia boca também, mas vai ficar uma meia boca um pouco mais digerível pelos meus ouvintes. Tá bom? Então por isso que eu não juntei tudo e gravei tudo num show só, mas vamos falar um pouquinho de cada um. Então, show de quinta-feira, fiquei bem nervoso de ser o primeiro, preciso tomar vergonha na cara e não ficar nervoso, pô. Quando eu fazer a abertura eu sou o primeiro e não fico nervoso. Quer dizer, eu fico nervoso, mas não tão nervoso, você entendeu, né? Porque lá o comedy tava meio vazio, e aí você quer ver o comedy meio cheio ou meio vazio? Lá tava meio vazio. E aí eu era o primeiro, fiquei bem nervoso, mas eu acho que o show não foi de todo mal. Não foi bom, não tive a reação, nossa, que maravilha de show. Não foi uma porrada, não foi. Tenho que ser honesto com vocês e comigo mesmo. Não foi. Mas pela meia casa e também pelo meu desempenho, eu acho que foi legal. Não fiquei nervoso, consegui ficar presente, mesmo o show não estando bom, consegui ficar presente. Tive coragem de testar as piadas da viagem que eu tô fazendo há pouco tempo, que eu chegou lá, eu fiquei tão nervoso que eu apaguei ela. Falei, não vou fazer isso não, vou fazer outra coisa. Eu falei, quer saber? Vou fazer sim, porra, esse texto precisa entrar na embocadura, então só vai entrar se eu fizer muitas vezes. E aí eu fiz e assim, não foi bom, mas também não foi ruim. Então a dica desse show de quinta aí, pra quem tá começando, tenta ser o primeiro, pra você, quando precisar ser o primeiro, você não ficar com medinho e borrar as suas calças skinny, tá bom? Então essa foi a dica aí de quinta. Ontem fiz 3 sessões e fiquei bem feliz, e essa eu vou contar pra vocês. Essa semana eu tinha show com o Diogo Almeida, e aí eu falei assim, né? O último vez que eu fiz com ele foi lá em Bragança e foi bem ruim. Tem um episódio sobre o show de Bragança e foi bem ruim. Aí eu falei, mano, fui pra Bragança e enfiaram uma linguiça no meu rabo. O que eu preciso agora fazer pra blindar o meu cu, pra não entrar mais linguiça bragantina? Falei, já sei. Eu fiquei pensando na real. Falei, mano, por que foi ruim? Porque a galera tava lá, porra, o teatro tava quente pra cacete, mas as pessoas tava lá pra rir, pô. Eu não consegui conquistar as pessoas, mas por que não? E eu falei, mano, eu acho que vale a pena você ser sincero com a plateia. Porque eles não estão lá pra ver você, eles estão pra ver o artista. Então, vale a pena você perder um tempo falando pra eles que você sabe que você tá lá vendo pra ver o artista, entendeu? Tá lá pra você tá só sendo um empecilho
entre a plateia e o comediante. E eu falei, mano, eu vou escrever um bagulho sobre isso. E aí eu fiz uma analogia que eu não vou nem contar aqui, porque... Não, eu vou contar sim. Não vou contar, mas porque vai ficar muito sem contexto. Mas eu escrevi, mano, ficou bem legal. Modéstia à parte, ficou um bagulho bem legal, que por enquanto só funciona com a plateia do Diogo Almeida. Que eu trouxe essa vivência de abertura de show pro universo da escola. E aí eu falo pra eles, eu queria que vocês me seguissem aqui numa viagem imaginária aqui a um mundo e tal. E aí eu vou falar, mano, eu faço um bagulho assim, eu achei muito legal, de verdade. E aí eu pensei, e aí eu falei, porra, eu não consigo, como é que eu vou linkar pra terminar isso e entrar pra minhas piadas? E aí na terça-feira eu tive show com o Diogo Almeida em Louveira, ou na quarta-feira tive show com ele. E aí eu falei, mano, então foram 8 shows em 4 dias, mas é que 7 shows em 2 dias, ou mesmo 6 shows em 2 dias, parece ser mais, né? Mas enfim, na quarta-feira eu fui fazer show com ele em Louveira, já tinha escrito isso e eu não consegui achar o link pra eu entrar pro meu texto. E aí eu não tive coragem de testar. E aí depois eu peguei e mandei pra ele, o Diogo, e falei assim, mano, eu tô pensando em fazer isso, você acha que vira? Você consegue me ajudar aqui, dar uns pitacos, colocar mais piada no texto? Aí ele falou, mano, eu acho que vira, é muito bom. E aí só essa parte aqui, ó, você troca e coloca isso. Eu falei, puta, realmente, me deu uma piada muito boa. E aí eu fiz e realmente, mano, ficou muito bom. Ontem eu fiz nas 3 sessões. Na primeira foi bom, na segunda um pouco melhor, na terceira um pouco melhor. E as 3 foram boas. E aí hoje já foi bem melhor que ontem. Então, mano, é da outra coisa. E aí deixa eu contar pra vocês o link. Eu escrevi uma abertura, meio que um quebra-gelo, como se fosse um oba pro show de abertura do Diogo Almeida. E aí eu não consegui achar o link e eu simplesmente não fiz link. Porque como eu tô fazendo um oba, eu fiz o que todo mundo que faz o oba faz. Sabe? Fala assim, eu vou me esconder e vou me anunciar de novo. Só que eu fiz de um jeito que faz sentido. Então eu faço um oba que é uma historinha, eu fecho ele e quando eu me anuncio de novo, eu faço quase que um callback do oba que eu acabei de fazer. Mano, eu realmente tô orgulhoso disso. E aí, as 3 sessões de hoje, eu acabei de ouvir as 3, porque como São Bernardo é longe de casa, antes de eu começar a gravar, eu ouvi as 3 sessões. E eu tô orgulhoso das 3 sessões. Eu acho que hoje eu vou fazer aquele bagulho do 3-1-1, né? São 3 shows. Não, 3-3-1 o meu vai ser. Que vai ser 3 sessões, 3 textos diferentes, mas no mesmo dia. Então é o mesmo dia, né? Então eu vou postar esse vídeo igual o Mark... Foi o Mark Numbers que fez isso? Eu acho que foi. Mas o dele era 3-3-3, um bagulho assim, não é 3-3-1, mas o dele era 3 shows, 3 comedy no mesmo dia. O meu eu vou fazer 3-3-1, que é 3 sessões, 3 textos diferentes no mesmo dia. E vou pegar cada pedaço de cada texto que eu fiz. Então, nenhum eu falei de Morato, falei do meu apartamento, fiz as piadas lá e fiz as piadas de conversa desencontrada. É essa que vai entrar, eu acho. Então, na primeira sessão, esse é o meu texto lá. Mas, cara, na real, esse texto tem 2-3 minutos só, que foi o encerramento. Mas no meio também, eu fiz quase tudo diferente. E aí, mas eu vou postar essas 3, as piadas do final. Aí na segunda eu fiz a entrada, eu sempre fiz, né? Essa entrada que eu fiz, o oba, eu fiz em todas, que é legal de fazer, então eu fiz em todas. E tá gastando 3 minutos. Ele me dá 10, então 7 minutos depois eu alterno. E aí, e aí no último, como é a última sessão, eu faço 12. Então na última eu faço o oba e ainda sobra 9 minutos de texto. Então tá de boa assim, mano. Tá legal pra caralho. Então eu tô muito orgulhoso desse bagulho. E é muito legal quando você testa o bagulho, você escreve e você vai testar e funciona. Caralho, é muito bom, né, mano? E aí eu vou fazer isso. Então espere que assim que eu pegar os vídeos eu vou editar certinho e vou postar. Eu gravei uma cabeça aqui voltando, né, no carro mesmo. Eu falo, não sei o que, bababá, explicando. E esperem que eu vou postar esse vídeo. Vai ficar muito legal, mano. Eu espero que as pessoas assistam, né? Mesmo que não assistir, eu vou postar como uma conquista própria mesmo e um registro, tá ligado?
Porque eu tenho no HD externo, mas vai saber se essa porra queima. Então eu quero realmente fazer esse bagulho. Eu tinha já tentado fazer isso, mas da outra vez, uma das sessões eu fiz texto de Jesus e caguei, a galera cagou pra mim, e aí ficou ruim. E eu não tive coragem de postar, mas agora eu vou fazer isso, vou postar. Então vai ser a primeira sessão, vai ser as conversas encontradas. Segunda sessão vai ser a mancha da minha mão. Mano, esse texto, eu vou falar disso também. Eu já falei aqui que eu não sei fazer comédia, né? Já assumi pra todo mundo, eu tô fazendo há 400 shows e ainda não aprendi. Mas esse texto da mancha, no show de hoje, esse set, mano, na moral, eu também fiquei com orgulho, viu? Eu ouvi o áudio desse bagulho 2 vezes, de tão bom que ficou, tá ligado? O bagulho eu percebi, mano, tem muita piada. E por que tem muita piada? Porque eu não sei lidar com silêncio, isso é até um defeito. Então, mano, eu encurtei o setup de um jeito que, mano, acho que tem a cada 15 segundos tem uma risada. Mano, sem exagero, o bagulho tá muito, mano, uma risada atrás da outra, muito forte. Aí tem uma hora que dá um pouquinho assim, sabe, baixa um pouquinho e no final fecha muito bem, com um callback, inclusive. E, mano, eu tô muito orgulhoso desse texto aí. E vou crescer ele, eu quero crescer mais. Eu preciso tomar vergonha na cara e tipo assim, eu vou testando. E aí, meu filho, você vai... Quer duas faixas pra você andar? O pau no cu. Desculpa, tô brigando no trânsito aqui. Intervalo para briga no trânsito. E aí, o que eu ia falar, que eu tava falando mesmo? Que, eu tenho essa mania que eu testo, aí eu vou testando. Aí tem uma hora que eu falo assim, puta, agora ficou bom. E aí eu falo, puta, faz tempo que eu não faço esse. Aí eu vou pra outro. E aí daqui a pouco eu esqueço, mano. E aí eu gosto de, depois de um tempo, resgatar os textos. Então até os textos das gatas que eu faço, é o primeiro, pô. Eu fiz no primeiro show. Aí eu fico um tempão sem fazer. E aí eu lembro e falo, pô, eu preciso fazer esse texto pra manter ele na embocadura, né? E aí eu volto a fazer. E esse tá muito bom. E aí o da viagem, que é o novo, também. Eu encurtei ele, hoje eu até dei uma cagadinha no pau, assim, de começar o bagulho e falar, porra, não é isso agora, volta aqui. Aí eu voltei, mas não ficou ruim, só eu que percebo, sabe? Mas eu percebi que eu falei assim, já que a gente tá tendo sincero, e aí eu falei, não era essa hora. Eu falei, porra, não é agora tem a outra parte. Aí eu fiz a outra e só fiquei um pouco, se bem que não ia dar tempo, né? Eu saí, todas as sessões eu saí cravado com... Quando eu tinha 10, eu saí com 10. Quando eu tinha 12, eu saí com 12 certinho. Deu, mano, certinho. E eu não testei. Eu quero fazer no palco uma piada que eu gravei lá na Inglaterra. Que eu falo que lá na Inglaterra é Libra. E aí eu tentei pagar o cara no restaurante fazendo sinais de Libra. Né? Eu postei esse vídeo no meu Instagram e eu queria fazer isso no palco. E, mano, na plateia do Diogo Almeida, eu acho que é a melhor plateia de reação que vai ter. Porque meio que todo professor é obrigado a fazer aula de Libra. Sabe? Então eu acho que vai entrar muito, muito bem. Quando o próximo show que eu fizer com ele, eu vou tentar fazer. E, mano, é isso, né? É isso. Temos um episódio? Temos um episódio. Esse episódio foi bem alto astral, porque eu tô realmente feliz. E tô chegando em casa e vou levar minha esposa pra jantar fora, porque eu tô desde quarta-feira fazendo show, chegando em casa tarde, levando o Burger King pra ela. Comenta, ela não aguenta mais, ela tá peidando Whopper, tá peidando com cheiro de molho barbecue e onion ring. Então ela não aguenta mais. E aí também pra fazer uma média, né, mano? Eu já fiz uma média ontem, hoje, levei ela pra tomar café ontem em um lugar, hoje em outro, que é, mano, pra dar assistência, né? Que eu tô, porra, saindo de casa. Isso também queria comentar. Ontem eu tive uma das experiências mais legais da minha carreira, porque eu fui pro show com o motorista. Então eu fui num táxi, fui pro show de táxi, tá ligado? Eu fui até a Lapa com o meu carro, aí deixei meu carro na casa do Serginho, que é o produtor, e aí o Carlão, o taxista, me pegou lá, eu e o Serginho, e aí eu fui junto lá pra Mauá, porque era longe, e aí eu fui com eles, deixei meu carro lá, que daqui na casa dele dá meia hora. E aí de lá, nós foi... Caralho, o Burger King ainda tá lotado de careca, viado. É muito engraçado, tá mó fila, você olha... Caralho, olha, 20 carros, 10 fios de cabelo na fila. Tá muito engraçado isso. E aí foi muito legal, mano, essa experiência. De ir conversando, tá ligado? Fui conversando com o Diogo Almeida. A gente conversou sobre vários bagulho, porque, mano, a gente ia ficar junto muito tempo, né? Eu peguei a carona 3 horas da tarde.
E eu larguei a carona meia-noite, mano. Porque era uma sessão 5h30 da tarde, uma 7h30 e uma 9h30. Hoje, inclusive, eu até falei pra ele, ontem já, né? Eu falei, mano, amanhã, se eu for com o meu carro, porque hoje eu também ia com eles. Aí eu falei, mano, acho que eu vou com o meu carro, porque uma que eu saio de casa mais tarde, porque eu não preciso chegar lá tão cedo, porque eles têm que chegar cedo pra montar tudo e tal. Eu falei, eu vou mais tarde. E aí eu falei pra ele, mano, você se importa de eu na terceira sessão eu não ficar no final? Eu faço e saio. Aí ele, mano, imagina, pô. Eu falei, porque minha mina tá meio puta, e aí eu queria... Mano, não é nem que ela tá brava, eu entendo o lado dela, tá ligado? Eu entendo o lado dela. E se dá pra... Porque ela fala, mano, você já, porra, já tá com ele desde as 5 horas da tarde. Não tem por que você ficar lá até o final. Quando for 3 sessões assim, acho que não precisa ficar. Aí eu falei, mano, realmente, tipo, não vou ser cuzão de todo show que eu abrir, eu vou lá, abro e vou embora, tá ligado? Aí não. Mas, mano, 3 sessões, acho que realmente dá pra ser maleável, né? E ontem eu saí de casa 2 horas da tarde e voltei 2 da manhã. Fiquei 12 horas fora. Aí hoje, de novo, ia fazer a mesma coisa. Aí eu falei, mano, acho que tem... realmente. Aí eu falei com ele falou, mano, imagina, cara, de boa, fica tranquilo. Aí eu falei, então eu vou fazer isso. Aí hoje eu tô chegando em casa cedo, agora é 10 e... Meu relógio tá coisado, o carro tá desligado. Mas deve ser umas 10h45. É isso mesmo, 10h45. E eu já tô chegando em casa aqui. Porque eu não fiquei. Eu fiz a sessão, começou às 9h30. Daí 9h35 mais ou menos, né? Daí eu fiz 12 minutos, até me despedir dos caras e tal. 15 para as 10, mais ou menos, 10 para as 10. Eu saí de lá e 10h45 eu cheguei em casa. Foi 1 hora de São Bernardo até aqui. E eu tô bem feliz, foi bem legal essa experiência. E é isso, né, mano? Acho que a lição aí de tudo isso é... Mano, vou também falar... Agora eu vou... vou pregar aqui pra vocês. Vou pregar. Você sabe que depois que eu comi o cogumelo eu virei crente? Todo mundo sabe disso. Se eu tivesse a musiquinha, até botar a musiquinha aqui, olha. Não, essa é uma outra música, que não lembre um navio afundando e pessoas morrendo. Mas eu virei crente, né? Aí nessa de virar crente, meio que... Eu não vou pra igreja, mas meio que eu agora acredito não sei explicar, mas meio que num mundo espiritual. Mais ou menos isso. Não que tem alma andando por aí, mas que por algum motivo a gente tá conectado em algum nível com tudo. Então, cara, tipo, as árvores, sabe? Tudo. Porque quando você morre, a minha fé agora, a minha percepção é de que não entenderam as metáforas da Bíblia. Quando o crente fala, se você morrer, você vai ter a graça, você vai viver para sempre. Eu não acredito que você vai viver para sempre. Porque eu já falei isso, se você não lembra de nada, você não é você. E se você lembra, é muito triste. Você morre com 10 anos, a criança morre com 10 anos e tá vendo a vida dela, o pai dela seguir, ou não tá vendo, mas ela lembra do que ela passou aqui. Não é uma... Entendeu? Então eu não acho que seja assim. Eu acho que quando você morre, a vida eterna que você tem não é como você é. Você vai virar comida de outros bichos e de alguma forma a sua matéria vai ficar por aí. Seus átomos vão ficar por aí, porque os átomos são os mesmos. Ah, mas tem lixo espacial, então a gente manda para fora do planeta coisas daqui da Terra. E existe também entrada de coisas, mas ainda assim, no universo, tá lá. A matéria é a mesma, desde sempre. Entendeu? Então só fica mudando de forma, na minha percepção. E aí o que eu tô fazendo antes do show? Pra me tranquilizar, eu tô rezando um Pai Nosso. Tá ligado? Que é uma forma, quando eu consigo rezar o Pai Nosso inteiro sem pular, eu falei pro André, mano, eu sei que você é ateu, não precisa ser um Pai Nosso. Pega uma poesia que seja, mas tenta lembrar e não acelerar. Porque na hora que você tá nervoso, você vai falar um bagulho que você já lembra muito, você acelera. E aí eu fico, agora antes do show, eu fico rezando e eu aproveito e falo, mano, eu não sei a forma exata como é. Ninguém sabe. Porque se fosse pra saber, você saberia. Foi feito de um jeito que não é pra você saber mesmo como funciona certinho. E a graça é essa, tá ligado?
E se não tiver nada disso, eu só tô fazendo um mantra pra ninguém. Ah, não existe Deus, o Pai Nosso que eu tô rezando, ninguém tá ouvindo. Não tem importância, eu tô ouvindo. E aí o sentimento de gratidão de eu ficar... E aí quando agora eu tô rezando, eu agradeço. Falo, mano, que da hora. Que da hora, eu tô fazendo um bagulho que eu gosto de fazer, mano. E o que é melhor, esse bagulho que eu gosto de fazer, vai deixar um monte de gente mais feliz. Vai melhorar o astral dessa galera mesmo. Se eu conseguir fazer direito, eles vão rir. E aí eu peço isso antes do show e depois do show eu agradeço e falo, mano, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Eu falo Deus porque é pra não agradecer nada, tá ligado? Muito obrigado, Olavo de Carvalho. Não sei quem que você vai agradecer. Mas o sentimento de gratidão é real. Você pode até não acreditar em Deus, mas o sentimento de gratidão é real. Não é possível que você nunca se sentiu grato. Não a Deus, a vida, alguma coisa já sentiu. E isso é real. Não tem como você questionar isso. Você nunca sentiu? Se você nunca sentiu, vida triste que você tem também, né? Aí também eu não quero nem ser seu amigo, tá bom? Desculpa aí essa pregação. Então é isso. Fiquem bem, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. É nóis. Falou, tchau, tchau.